Juntas parafusadas sobre carga axial simétrica. Caso 1. Olha só, parecia que nunca ia chegar, mas finalmente chegou a hora de falarmos sobre a operação de juntas parafusadas. No final da aula passada eu fiz uma promessa que eu vou acabar não cumprindo, gente. Eu disse que ia falar sobre constante de junta, mas eu mudei os planos. E eu mudei para melhor, é claro, né? Então vamos recapitular aqui. Anteriormente a gente discutiu a importância da montagem de juntas parafusadas para que fosse possível suportar os esforços durante a operação. E aí eu detalhei com muito cuidado todos os fenômenos físicos que estavam presentes durante a fase de montagem. Inclusive, eu detalhei os fenômenos físicos presentes também na fase de pós-montagem, que antecede a fase de operação de juntas parafusadas. E é curioso porque mesmo durante a fase de montagem, onde, de alguma forma ou de outra, a gente precisa usar uma ferramenta de montagem, eu falei, de tempos em tempos, sobre alguns aspectos da operação das juntas parafusadas. E olha que coisa paradoxal, porque agora, durante a fase de operação das juntas parafusadas, eu vou, de tempos em tempos, te lembrar sobre alguns aspectos importantes da fase de montagem. Então é assim, na fase de montagem, a gente fica falando sobre a operação. E aí tá na fase de operação e fica falando sobre a fase de montagem. É só aqui no canal FD, meu amigo, que você encontra isso. Então a gente vai revisar o que aprendeu até agora através do emprego daquilo que eu chamei didaticamente e carinhosamente de Mantra de montagem de parafusos. Exatamente, olha só, durante a montagem a gente usa uma ferramenta de montagem para transferir o torque de aperto para os parafusos. Igual a Elizabeth, que é a menina do slide passado, estava fazendo. Ela estava montando uma junta parafusada. Ou será que ela estava desmontando uma junta parafusada? Tem que assistir para descobrir. Mas mesmo assim, se for o caso da desmontagem, né, estão presentes a ferramenta de aplicação de torque e a aplicação do torque em si. Se for montagem, a gente tem que aplicar o torque de aperto. Se for desmontagem, aplica-se o torque necessário para promover a desmontagem, uai. Os princípios físicos são praticamente os mesmos. Inclusive, na nossa disciplina, a gente vai tratar somente na fase de montagem das juntas, tá? Não tem desmontagem. Agora, no nosso caso, durante a montagem, o nome do torque transferido da ferramenta para os parafusos é torque de aperto. E, conforme a gente está acostumado, a variável que contabiliza esse torque é TAP. Daí, os parafusos comprimem as chapas com uma força de compressão denominada de força de aperto. A variável que contabiliza essa força de compressão experimentada pelas chapas é FAP. Por sua vez, as chapas tracionam os parafusos com uma força de tração denominada de força de aperto. E é claro, a variável que contabiliza essa força de tração experimentada pelos parafusos é FAP. Aí, turma, durante a montagem, os parafusos experimentam um regime de torção e ação de força axial ao mesmo tempo, né? E por causa disso, a gente deve calcular a tensão atuante equivalente através do critério de von Mises. Uma vez feito isso, a gente tem que impor que essa tensão equivalente seja menor ou igual à tensão admissível de escoamento. Então, na montagem, os parafusos não podem escoar. E a gente vai verificar isso através do cálculo do coeficiente de segurança no aperto ou na montagem. Pronto, acabou a revisão. Toma, aqui, já que eu subliminarmente citei uma série e comecei a falar implicitamente então de filmes e séries, né? Eu vou citar um filme aqui. Eu imagino que vocês já devem ter assistido aquele filme chamado Missão Impossível. Então, eu quero fazer uma analogia com o filme e estabelecer uma outra missão, só que é possível, na nossa disciplina. A missão é calcular a força resultante no parafuso mais solicitado. Ficou tão importante essa missão que ela virou título de slide, hein? Só que não coube o termo completo força resultante, então eu coloquei somente resultante. Essa sequência de videoaulas é para tratar dos parafusos que estão sujeitos a carga axial simétrica, que eu chamo de caso número 1 de solicitação. Só que antes da gente começar as explicações e os estudos dos fenômenos presentes nessa situação, eu quero instituir em vocês a necessidade de identificar qual é o parafuso mais solicitado. E eu quero fazer isso, turma, porque todos os cálculos serão feitos após, número 1, a gente identificar o parafuso mais solicitado e número 2, calcular a força resultante nesse parafuso mais solicitado. Essa frase que eu coloquei para vocês resume esses dois pontos em apenas uma sentença. Porque para vocês especificarem os parafusos, é necessário que vocês calculem a força resultante no parafuso mais solicitado. E aí, turma, é óbvio que para fazer isso, primeiramente vocês têm que identificar qual é o parafuso mais solicitado. E aí, turma, para tentar justificar essa importância, né, e o motivo pelo qual é necessário identificar e calcular o parafuso mais solicitado, eu vou tomar dois componentes mecânicos empregados no campo da engenharia hidráulica como exemplo. E aí eu vou fazer algumas suposições sobre as solicitações mecânicas que ambos podem estar sujeitos. Inclusive, por razões didáticas, eu vou deturpar um pouco uma das possibilidades de solicitação durante a operação. E vou fazer isso só para tentar ilustrar as possibilidades para essas e outras juntas parafusadas. Então estou deixando claro que nem todas as solicitações que eu vou mostrar agora para esses dois componentes necessariamente representam o seu uso corriqueiro. Ô turma, o modelo da esquerda é uma válvula Globo, que é amplamente utilizada nas mais diversas tubulações. Por sua vez, o modelo da direita retrata uma válvula de refrigeração. Aqui, notem por favor que ambas têm parafusos e chapas, ilustrando assim a existência de juntas parafusadas.
Então, o resumo do processo é o seguinte: nossa missão vai ser identificar qual é o parafuso mais solicitado e calcular quanto vale a força resultante nesse parafuso mais solicitado. Uma vez que fazemos os cálculos dos projetos e especificamos esse parafuso mais solicitado, a gente normalmente impõe que todos os outros parafusos tenham a mesma especificação, porque isso facilita demais em termos de gestão de estoque, logística, manutenção, aquisição de peças e assim por diante. Porque, por exemplo, imagina nessa válvula Globo, né, caso a gente tivesse parafusos com diversas solicitações. Vamos supor que a gente concluísse que esse parafuso aqui fosse um M20, e esse outro parafuso aqui fosse um M18, e esse outro parafuso aqui fosse um M16. Vocês já imaginaram a loucura, o caos para poder comprar, armazenar e fazer a manutenção desses parafusos? Então é por isso que costumeiramente a gente usa como uma meta tentar que a maior parte dos parafusos, dentro do possível, tenham a mesma especificação. Agora, isso aí não é uma regra, hein? Imagine, por exemplo, no caso de um avião. Se você deturpar a minha recomendação e exagerar e quiser colocar todos os parafusos do avião com a mesma especificação, isso vai ter uma implicação brutal em termos de peso da aeronave, consumo de combustível, custo e assim por diante. Mas aí eu dei um exemplo totalmente deturpado, né, no caso do avião, e não é aplicável à sugestão que eu dei de tentar padronizar, dentro do possível, o uso dos parafusos. Então vamos retomar o enredo aqui e começar através do estudo da válvula Globo. Uma válvula Globo, diferentemente da válvula esférica, é um tipo de válvula usada para regular o fluxo em uma tubulação. Normalmente a válvula Globo tem um tampão móvel e uma sede de anel estacionária em um corpo que geralmente tem um formato esférico. Então vamos supor que a vazão do fluido interno aplique uma pressão tal que as chapas estejam sujeitas a forças de separação simétricas. Porque vocês concordam comigo que a ação da pressão vai causar esforços externos nas chapas cuja tendência vai ser promover a separação delas? E daí esses esforços externos, se eles forem simétricos e tentarem separar as chapas com forças simetricamente aplicadas ao longo das superfícies, essas forças externas serão igualmente distribuídas entre os parafusos. Portanto, nesse tipo de situação, nós teríamos caracterizado o caso 1 de solicitação. E aí, gente, nesse caso 1 de solicitação, não tem sentido a gente debater e gastar tempo em identificar qual que é o parafuso mais solicitado. Por quê? Porque todos os parafusos são solicitados igualmente nesse tipo de operação. Obviamente, a mesma coisa aconteceria no caso da válvula de refrigeração mostrada aqui na direita. Se a pressão interna for igualmente distribuída entre as chapas, todos os parafusos, quando em operação, sofrerão a mesma força resultante. E como é intuitivo, e eu já afirmei para vocês agora há pouco, esse tipo de solicitação, que caracteriza o caso 1 de solicitação, vai tentar promover uma separação das chapas. E é importante vocês entenderem esse conceito da possível separação das chapas. Principalmente, turma, a forma, a maneira com a qual essas chapas eventualmente se separariam. E aí eu disse eventualmente porque o objetivo desse curso é preparar a engenheira e o engenheiro para evitarem a separação das chapas, ou seja, a falha das uniões parafusadas. Na verdade, a separação das chapas é uma das formas de falha das uniões parafusadas. Na válvula Globo, se houver uma separação das chapas, ela ocorreria nos moldes mostrados aí no desenho. Pelo fato da solicitação ser simétrica, a tendência é que as chapas se separem simetricamente. Então, notem por favor que nesse exemplo eu sumi com os parafusos e também acabei separando o manípulo do corpo cinza claro, porque eles também são unidos por parafusos. Então, se vocês prestarem atenção, eu mostrei dois exemplos do mesmo modelo. No caso da válvula de refrigeração, um comportamento similar seria esperado. Vejam por favor que eu usei o mesmo princípio de separar as chapas envolvidas no processo e sumir com os parafusos, tá? E se as chapas se separam, quer dizer, se elas se separassem simetricamente, nós teríamos uma disposição geométrica como essa mostrada nessa figura da direita. E eu quero deixar isso claro, hein, turma? A ideia do meu curso é preparar engenheiro e engenheiro para evitar que ocorra a separação das chapas. É sobre isso que se tratam essas aulas dos tópicos 3, 4 e 5 do curso de parafuso e fixação. Vocês vão ver logo mais que um dos critérios de falha é justamente o critério para evitar a separação das chapas, que ele é conhecido como critério da estanqueidade. Aliás, diga-se de passagem, eu já mostrei esse critério, assim como os outros critérios de falha, sem explicá-los, só que nas aulas anteriores. Agora, turma, só para aproveitar o ensejo e já te adiantar o que a gente vai tratar no tópico 4 desse curso, eu quero ilustrar como seria, olha o termo condicional, como seria para que esses dois componentes estivessem sujeitos à solicitação do tipo 2. Então vocês entenderam que eu retomei aqui a integridade estrutural dos dois componentes? Então, para que esses componentes estejam sujeitos à solicitação axial assimétrica, ou seja, a solicitação do tipo 2, eu vou distorcer propositadamente as aplicações de forças e momentos externos. Então, eu vou supor que por algum motivo seja aplicada nessas juntas parafusadas uma carga externa não simétrica, ou por algum motivo não revelado ou desconhecido, que o fluido interno aplique uma carga nas juntas parafusadas que não seja simétrica. Isso vai fazer com que os parafusos
passem a experimentar cargas operacionais que sejam diferentes entre si. Daí, turma, vai ficar muito mais clara a nossa missão, que é de descobrir qual que é o parafuso mais solicitado e, mais importante ainda, é determinar quanto vale a força resultante no parafuso mais solicitado. Então, essa solicitação por carga assimétrica aconteceria se, por exemplo, fosse aplicado um momento fletor externo no manípulo dessas válvulas. Ou se alguém impusesse uma força fora do eixo de simetria nesse sistema. Vocês entendem que esse tipo de solicitação externa, representa o caso 2 de solicitação, porque esses esforços externos vão tentar promover uma separação das chapas de uma maneira diferente no caso número 1. Vocês sabem que eu gosto, inclusive vocês já se acostumaram, eu espero, de fazer analogias e metáforas. Então, para juntas parafusadas sujeitas a cargas axiais assimétricas, eu costumo dizer que existe uma tendência de que as chapas se separem, descrevendo uma forma geométrica que se assemelha a uma boca de jacaré. É isso mesmo, você ouviu direito. Boca de jacaré. Então eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Supondo essa força e ou momentos aplicados de maneira que eu desenhei anteriormente, a tendência das chapas é que elas se separem desta forma aí. Vejam, por favor, que eu dei 2 exemplos dentro de um, porque eu ilustrei a separação de 2 chapas. A primeira foi da chapa de coloração preta em relação à chapa de coloração cinza, e vocês deveriam ter percebido uma ligeira inclinação, ou seja, as chapas não se separam de forma simétrica, elas se separam ao contrário, de forma assimétrica. E posteriormente eu ilustrei a separação da chapa de cor vermelha com a chapa de coloração cinza. E eu não sei se a vista em perspectiva ilustrou isso claramente, então eu vou mostrar o desenho, só que usando uma vista lateral. Tá aí o corpo inferior, e com a aplicação das cargas haveria uma abertura da chapa de cor cinza, como se ela estivesse rotacionando em relação à outra. Eu digo em relação a essa chapa escura, mostrada na cor preta. Vocês conseguem entender essa forma de separação? Inclusive, vocês conseguem perceber que essa forma de separação é diferente do caso 1 de solicitação? É claro, turma, que essas chapas só se separariam dessa forma caso os parafusos permitissem, tá? E a gente já conversou que isso não será permitido, porque nós vamos incorporar esse fenômeno físico nos nossos cálculos. Agora, eu quero só justificar a questão de eu ter utilizado o termo boca de jacaré. Para ilustrar direito a questão da boca do jacaré, eu vou tentar tratar em mais detalhes a separação da chapa preta com a chapa cinza. E eu vou ilustrar só essas 2 chapas, porque a mesma coisa se repetiria entre a chapa vermelha e a chapa cinza. Vejam que só para facilitar a nossa visualização, eu removi a haste central da parte inferior da válvula globo, deixando apenas as chapas visíveis. E é claro que eu estou propositadamente e didaticamente exagerando esse suposto movimento de abertura, de separação das chapas. E eu fiz isso para que eu possa ilustrar o eventual fenômeno de separação das mesmas. Na verdade, turma, eu estou falando sobre a tendência de separação que as chapas teriam caso não existissem os parafusos e caso a carga operacional aplicada fosse fora do eixo de simetria. Nessa vista lateral fica muito mais fácil de eu desenhar o momento resultante, tanto pela ação de um momento externo ou como até mesmo pela ação, por exemplo, de uma força aplicada externamente nesse sentido e nessa direção. Então, com essas cargas operacionais aplicadas fora do eixo de simetria, a tendência de separação da chapa seria essa mostrada aí. Então, antes de eu explicar essa questão da boca de jacaré, eu quero mostrar para vocês a questão do centro instantâneo de rotação das chapas, o famoso CIR. Gente, eu vou convenientemente, de agora em diante, denominar o ponto do CIR da chapa sempre usando a mesma notação específica. Então, de agora em diante, quando a gente determinar o local exato do CIR, eu vou usar a notação desse ponto, do centro instantâneo de rotação, como sendo ou W ou J. Eu vou usar somente esses 2 pontos nas aulas e nos exercícios de agora em diante. E fui eu que inventei essa padronização, tá? Isso não guarda qualquer respaldo na literatura, é coisa da minha cabeça. Então, no nosso caso, eu vou considerar como sendo o CIR esse ponto W que eu lhes apresento agora. E é claro que eu já disse que isso é um exagero didático, em relação à separação das chapas. Só que eu quero que vocês entendam que se ocorrer a separação das chapas, ela se daria dessa forma. E aí, nesse caso 2 de solicitação, tem que ficar claro para vocês qual é, ou na verdade, quais são os parafusos mais solicitados. Vocês concordam comigo que nesse caso específico, o parafuso que estiver diametralmente oposto ao ponto W será o parafuso mais solicitado? Inclusive, nessa região pode eventualmente ter a existência de 2 parafusos, então os 2 seriam os parafusos mais solicitados. E daí justifica a nossa missão de precisar identificar quem é o parafuso mais solicitado e calcular a força resultante nesse parafuso. Porque é justamente essa força resultante que será utilizada nos cálculos que virão a seguir. E aí, pra vocês já se acostumarem, eu vou deixar registrado aqui que a força resultante máxima no parafuso mais solicitado será denominada pela variável Pmax. Mesmo não tendo equação por enquanto, quero te acostumar a essa notação. Pmax vai ser a força resultante, quer dizer, Pmax vai ser a variável para descrever a força resultante máxima no parafuso mais solicitado. E aí você poderia
poderia me questionar, mas por que eu disse máxima? Porque quando em operação, a intensidade das forças e momentos externos aplicados nas juntas parafusadas, em decorrência do tipo de aplicação, pode variar. Então é intuitivo que a gente use a força resultante máxima no parafuso mais solicitado, Pmax, nos nossos cálculos. Deu para entender? E aqui, já que eu estou na onda do exagero didático, deixa eu me justificar para vocês o porquê que eu me refiro a esse eventual, ou na verdade a essa eventual movimentação de separação das chapas como se assemelhando a uma boca de jacaré. Tá aí, obviamente eu exagerei, né? E se a gente pudesse ressaltar as linhas comuns à superfície que unem essas chapas, no meu entender, elas recordariam a forma da boca de um jacaré. Quer ver? É só você colocar os dentinhos aí, ó. Mas aqui, falando sério, tem um motivo pessoal para eu olhar para essa figura e enxergar a boca de um jacaré. Então eu vou tentar te explicar isso aí melhor. Eu nasci em 77, né? 1977. Então, quando eu era mais novo, na verdade, bem mais novo, né? O primeiro videogame que eu vi foi o Telejogo. Depois vocês procuram aí na internet. Aí depois, mais pra frente, né? Eu joguei na casa de um amigo o Odyssey. Também consulta na internet pra você poder ver que videogame é esse que eu tô falando. E aí, mais pro fim, depois um outro amigo meu ganhou o Atari. E daí, um dos jogos mais famosos que teve no Atari é esse aí que tô mostrando pra vocês, chamado de Pitfall. Então, o esquema do jogo era o seguinte. Você tinha que ir passando as telas e ir pulando pra poder não ser picado pelo escorpião, ou pela naja venenosa, ou morrer afogado no lago, ou até mesmo ser comido pelo jacaré. E aí, a ideia era pegar o ouro que tava do outro lado do lago. E aí, você somaria o maior número de pontos possíveis, né? Dentro do tempo disponível. Então, a regra era muito simples. Você saía aqui na esquerda da tela e andando pra direita, pulando os desafios que iam surgindo. E se você não tomasse cuidado, você caía nesse poço aí, daí vinha o escorpião. Então, turma, tinha que ser tudo milimetricamente calculado. Nessa tela aí mesmo, tinha um cipó, que se você dependurava, né, e saltava o lago. E aí, se você se soltasse do cipó na hora errada, você caía direto no lago e morria afogado. Ou, se você caísse errado, né, caía na boca do jacaré e morria também. Então, era só escolher entre morrer de um jeito ruim e morrer de um jeito péssimo. Então, na minha idade lá, né, era maior adrenalina, né? Porque era uma questão de sincronização. Só que, por exemplo, nessa tela que vocês estão vendo, eu já comentei, né? Tinha um cipó que você usava para poder passar o lago sem morrer. Só que em outras telas, não necessariamente tinha um cipó. Então você tinha que pisar na cabeça do jacaré. Só que você só podia pisar na cabeça do jacaré quando ele ficava de boca fechada. E daí, quando ele abria a boca, você tinha que estar no último pixel da cabeça do jacaré, que é como se fosse o olho dele ali, na direita, né? Então era adrenalina total, era pânico na Zona Sul. Depois vocês procuram na internet o gameplay do jogo aí, mas tem que ser o jogo do Atari, né? Não tem esse lance de Among Us ou jogar o jogo de pegar Pokémon, meu amigo. Na minha infância a realidade era cruel. Hoje você vai lá, pega e coleciona um Pokémon, ou você tá numa nave espacial e faz uma reunião com seus amigos para descobrir quem é que tá futricando sobre a vida dos outros, daí você descobre quem que é o impostor e elimina o impostor da nave, tipo um Big Brother eletrônico, mais moderno, né? Qual que é a graça de tirar o impostor da reunião, né? Não tinha nada disso na minha época, era brutalidade e selvageria, entendeu? Era naja, cair no poço, ser deglutido por jacaré, fugir de escorpião. E pior, o jogo praticamente não tinha fim, porque se você passasse de tela, vinha uma outra tela mais difícil ainda, com tora rolando para te amassar. Era um enduro interminável. Procure na internet que você vai ver o sofrimento que era. E outra, quase ninguém na minha época tinha videogame. Entre os meus amigos lá no bairro, só o Luiz Cláudio, que morava na frente da minha casa, que tinha, né? Então era todo mundo na casa do Luiz Cláudio para jogar videogame. Só que como ele ia mal demais nas provas e ficava de castigo direto, então era osso, né? Era videogame, era raridade, na verdade, né? Hoje todo mundo tem joguinho de videogame no celular aí, né? Que é isso? Tá fácil demais pra vocês. Aliás, quer ver? Deixa eu mostrar o jogo aqui pra vocês, porque senão vocês não vão entender o que eu tô falando. Nunca fiz isso, hein? Se eu não me engano, isso aqui é streaming, chama, né? O cidadão ganha para jogar videogame e eu dando aula. Olha a escolha que eu fui fazer, que péssima decisão, né? Então é o seguinte, o lance aqui desse jogo começa da seguinte forma. Você é esse personagem aí que é tipo Indiana Jones. Então dá pra você andar pra direita, dá pra andar pra esquerda, né? Se você quiser pular, você tem que apertar o espaço, né? Ele faz esse barulhinho aí, tá? Então é o seguinte, a base do jogo é essa, né? Inclusive dá aqui pra você poder pular em movimento, ó. Que nem eu fiz aqui agora. Então, o jogo começa nessa primeira tela, daí pra gente passar dessa primeira tela, você tem que chegar lá na direita. Então, você viu, eu corri aí, vim aqui e saltei o buraco, né? Então, só que se você errar, você cai no buraco, quer ver? Então vamos cair no buraco aqui, ó. Daí se você tentar prosseguir aqui de baixo, né, você dá de cara no muro, tá vendo? Ó, vamos dar uma cabeçada no muro aqui pra você ver, ó. Pronto, é isso aí. E esse jogo aqui não tem lança-chama, dinamite, bazuca, então não dá pra poder passar pelo muro não, tá? Então você tem que subir aqui de novo e continuar aqui por cima. E daí o tempo tá rolando ali em cima, né? Então você tem que acertar o pulo. A ideia é sincronizar o pulo. Então olha aí o segundo obstáculo, né? Segundo porque o primeiro obstáculo é o buraco, né? Então você tem que vir aqui e saltar essa tora estática. Quer ver? Vamos pular essa tora estática aqui, ó. Opa, você viu que eu dei uma erradinha? Toda vez que você erra a tora, ó, você perde um monte de ponto. Então vamos lá, passando da primeira tela. Quando a gente chega na segunda tela... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Senão eu não consigo falar e jogar. Eu tô meio destrenado, né? Então vocês estão vendo aí que tem duas toras dinâmicas vindo pra cima da gente? Olha só, vamos voltar aqui, senão a tora me amassa. Então as coisas começam a piorar na sua vida, entendeu? Eu vou tentar jogar e ir explicando. Então estamos aqui na segunda tela, lá vem a tora dinâmica. Então tem que pular, né? E, ó, deu certinho.
Então você tem que pular evitando as toras, né? Só que se você pular, ó, errar e cair no buraco, né? Obviamente você vem parar aqui no submundo. E olha só, eu tô na segunda tela e já caí no buraco, né? E por falar em segunda e cair, você viu que se eu passar por cima da tora, né, eu perco um monte de pontos, né? Daí você pode me perguntar, mas professor, o que acontece se você perder muitos pontos? Ô, gente, como eu torço pro Galo, eu não sei muito bem o que é perder pontos, entendeu? Mas tinha um time pequeno lá em Belo Horizonte que o pessoal sabe muito bem como é que é isso, né? Porque nós estamos na segunda tela, acabamos de cair, fomos rebaixados de nível e ainda perdemos pontos, né? Então, inclusive estamos falando desse time pequeno na hora certa, né? Porque perder ponto, cair e ser rebaixado é a especialidade deles. Inclusive fiquei sabendo que 2021 completa 100 anos de frustração, quer dizer, 100 anos de fundação deles, né? Me disseram que eles estão na melhor posição que já chegaram até hoje. Acho que é na parte de baixo da tabela da Série B. Então tá bom demais esse ano, né? Incrível, parabéns para eles, né? Então vamos falar de coisa boa aqui, né? Porque como ano que vem eles vão cair para a terceira divisão, então em homenagem a eles, vamos chegar lá na terceira tela. Peraí. Ó, dá uma subidinha aqui. Opa, cai de novo. É o que vai acontecer, né? Estamos falando aí vira... Ó, terceira tela. Opa, lá vem tora de novo. Vocês viram aí? Então a ideia é o seguinte, aqui tem que passar pela tora e pegar correndo pegar no cipó. E a ideia aqui é sair. Eu tomei, ferro aqui, pronto. Então, em homenagem a eles, né, nós estamos aqui na terceira tela, né? Quando a gente chega para a terceira tela, daí logo aparece o lago com o maior trauma que eu tinha, né? Porque olha o problema aqui que acontece. Porque a ideia é passar desse lago, né? Então, só que se a gente pegar e cair no lago, deixa eu mostrar aqui para vocês o que acontece. Você viu? A gente morre, né? Então, além desse barulhinho triste, você perde uma vida. Daí só tem mais uma vida. Então não tem continue no jogo não, meu amigo. Tá entendendo o drama? Eu falei que o jogo não tinha fim, mas é mentira. É porque eu nunca consegui chegar no fim, entendeu? Então eu acho que tem fim sim. Agora, olha só o drama, o trauma. Porque se não bastasse um, tem 3 jacarés. E para arrebentar com a vida do cara, eu vou chegar lá perto e essa cara é um perigo, né? Se você pular na boca do jacaré e a boca dele estiver aberta, já era pra você, entendeu? Você vai bater as botas amargurando na boca do jacaré. Mas... se você tiver a manha e pular, e quando cair, se a boca do jacaré estiver fechada, daí você não morre. Só que você não pode ficar parado lá, né? Você tem que cair na boca do jacaré fechada, né? E andar rapidinho, mas só um tiquinho, e ficar parado no olho dele. Quer ver? Vamos fazer uma demonstração técnica aqui, ó. Vou tentar aqui. Chegar, ó, o jacarezão tá de boca fechada, abriu a boca, vamos lá, pulei, ó. Tem que chegar aqui pra... Bom, só aqui que você pode ficar, entendeu? Se você chegar um pouquinho mais pra esquerda aqui, já era pra você. Eu era pró nesse jogo, gente. Eu tô destreinado, mas quem é rei nunca perde a majestade, meu amigo. Eu já falei, eu tô na profissão errada. Esquece essa vida de professor, o lance aqui é ser jogador profissional de pitfall. Então, eu vou ficar aqui em cima um pouquinho para te explicar exatamente o motivo de eu ter aberto esse jogo. Quando eu vejo as chapas, teoricamente, tentando se abrir daquela forma, me parece, né, me lembra a boca do jacaré desse jogo. Entendeu de onde é que vem a inspiração? Então, vamos voltar para lá de parafuso que a gente ganha mais. Mas deixa eu dar uma morridinha aqui, só para vocês poderem ver o que acontecia, ó. Agora é questão de honra, eu vou passar essa desgraça aqui, só para vocês poderem ver que não tem essa não. Opa. Não, isso aqui virou questão de honra. Ai. Na verdade é melhor falar de parafuso mesmo, vamos lá. Então, para encerrar, eu quero fazer uma última analogia com o videogame. Porque no jogo a gente tem uma missão, não é verdade? Então, no nosso caso de projetos de parafuso, a nossa missão é determinar quanto vale a força resultante no parafuso mais solicitado. Tenham, por favor, essa missão em mente. E só para finalizar, essa tela que vocês estão vendo é uma tela estilizada do jogo, né? Vocês viram que o jogo não era tão legal desse jeito. Aí que eu achei essa foto legal demais e eu quis encerrar a aula com ela. Então, turma, na próxima videoaula eu começo a falar de parafusos sujeitos a carga axial simétrica. E aí eu vou cumprir a promessa que eu erroneamente fiz na aula passada, né? Que era de explicar o que é a constante de junta, né? Então eu não cumpri essa promessa agora nessa aula, eu vou cumprir na próxima, né? Então cuidado com a cobra aí, meu amigo.